expor as crianças por abuso, dá dica de briga conjugal. Tem esse vídeo também, que ele é curto, ele tá no shorts do Se você estiver longe YouTube. dele, tá? Olha o que ele fala. Longe do filho. Manda ele lá para casa da avó dele, e aí você mais a sua esposa pega na briga, enrola. Se tiver algum hematoma, cobre com esparadrapo, né? Esqueça esses traumas. Dê graças a Deus por você ainda estar com vida. E deixa para brigar. Enfim, aí nesse caso, nesse contexto aí, ele tá abordando que teve uma irmã de uma igreja dessa igreja aí, dessa seita, que falou que estava tendo muito problema conjugal, né? Tava tendo muito problema com o marido, tal, que estava sofrendo de violência. E ele deu essa dica, falou: quando vocês forem brigar, evita brigar longe das crianças, se for possível, leva para casa da avó, do avô, e depois vocês se maiam em casa, se briguem lá em casa, tal. E o homem, por natureza, é mais forte que a mulher, né? Com certeza a mulher ia apanhar. E ele deu a dica depois ainda. Vocês brigaram, teve hematoma. Coloca um esparadrapo no hematoma para disfarçar que não teve a briga, ou então para esconder o hematoma, e esquece o trauma. Quer dizer, ele, em nenhum momento ele citou ali que você tem a opção de pedir um divórcio, que você tem a opção de entrar com um boletim de ocorrência na polícia. Porque essas igrejas, Diego, tabernáculo da fé, que a gente fala que é ultraconservadoras, eles são contra separação de casais, né? E também são contra a questão de envolver o homem, que é, digamos assim, o provedor da casa, em questões de polícia, né? Então, em nenhum momento ele citou essa fala. Você tem que ir atrás dos seus direitos, vai na polícia, pede um divórcio, porque a agressão dentro de casa, uma agressão doméstica, é inadmissível, né? Ainda mais nos dias de hoje, não. Sempre foi. É que, na verdade, a gente vive numa situação de uma sociedade patriarcal que sempre quis esconder esse tipo de situação. Hoje a gente vive num mundo mais aberto, com mais informações, que acaba a mulher tendo voz para isso. Só que pessoas que nem esse pastor acaba querendo diminuir a voz dessas pessoas. Por isso que eu sou diametralmente contra esse tipo de fala, Diego. Que você fala sobre isso aí também, Diego? Essa questão aí, cara. Por exemplo, numa situação de briga de casal, a partir do momento que você entra numa briga de casal, devia de fato com uma esposa, cara, aliás, nem é para entrar, mas se entrou, já é motivo para largar, cara. Você relar a mão, encostar a mão na mulher, cara, é questão de acabou o relacionamento, não tem mais amor ali não, cara. Acabou mesmo, de verdade. E caras que nem esse fica fomentando a igreja dele, fica fomentando os fiéis da igreja dele. Continuar. A mulher se culpabilizar porque o marido tá batendo nela. Acho um absurdo isso aí, Diego. Você tem algum comentário sobre isso? Não, tenho. Assim, você está falando de um outro ponto. Eu queria fazer uma outra observação. Sim. Vamos começar a separar. Você está fazendo uma observação de uma mentalidade um pouco diferente. Eu entendo a mentalidade do pessoal da igreja, mas não estou defendendo, não é isso. Tá. Vamos dissecar esse assunto também. Vamos lá. O fato de você não apoiar o divórcio é até bonito. De você falar, vamos preservar uma família, brigas tem. Beleza, fechou. Mas não defender brigas, entendeu? Então, por exemplo, quando fala de briga, eu creio que esse senhor, eu não conheço ele, não quero julgá-lo de forma desleal, mas eu creio que ele tem uma dificuldade de expressão, que é aquela mentalidade antiga, onde o homem manda, o homem fala, a mulher obedece, se o homem bater tá tudo certo. Eu não sei, não entendo. Pode ser que sim. É isso. Pode ser que esteja atrapalhando esse senhor, porque ele tem um lugar de fala, ele tem um lugar de representatividade e está trazendo um tipo de mensagem ruim, não bem vista hoje em dia. Então, o que acontece? Tem que deixar a criança em casa mesmo. Por quê? Porque é para você não brigar mais do que deve. Você tem que resolver o seu problema. Sim. E outra, nunca tem que... quando você... Se for o caso de falar literal, beleza. Mas eu não sei se ele está falando literalmente rolar e machucar. Não. E bater. Não é isso. Talvez na briga que a gente brinca é discussão de casal. Vamos resolver o nosso problema? Nessa discussão a gente vai ficar chateado? A gente se conforta. Isso é uma coisa suave. Agora você falar assim, não, já leva para casa da sua avó as crianças lá, porque vai ter um quebra-pau e se machucar, coloca um negocinho e continua a vida. Não é bem visto. Por quê? Porque uma pessoa que interpreta mal, ela vai ter a legalidade de realmente machucar o outro.
Isso não é bem visto pela sociedade em lugar nenhum, cara. Que lugar sadio do mundo que incentiva alguém a bater na outra pessoa e depois só colocar um band-aid e tá tudo certo? Isso é um pensamento antiquado, antigo. Não, ele falando, né? Será que as pessoas estão ouvindo e concordam totalmente? Não. Eu acho que os fiéis da igreja deles concordam. Mas as pessoas, elas não discordam de pastores falando. Por Quem quê? vai na igreja? Porque ele tem um lugar de fala. Lá embaixo as pessoas falam depois o que elas acham ou não. Na casa delas, elas não fazem tudo que uma pessoa fala. Porque é normal, Fábio, a gente começar a escutar pessoas dando conselho, mas a gente leva pro, se a gente quer ou não para o nosso lar, né? Mas o que é o ponto que eu queria que você entendesse? O lugar de fala dele é um lugar que ele deveria ter mais prudência nas palavras. As pessoas hoje em dia têm que entender o seguinte: quanto mais o homem evolui, o homem que eu falo é o ser humano. Sim. Quanto mais o ser humano evolui, mais ele tem que aprender com os erros dos passados dos antigos. Os antigos não entendiam isso, levavam de uma forma abusiva. Hoje a gente tem que entender que já não é mais saudável. Sim. A gente já entende. Então esse homem, ele está na época errada, vamos dizer assim. A mentalidade dele está naquela mentalidade que ainda acha bom o que não é bom. E eu não acho bom defender isso. Porque mesmo se ele tiver com uma brincadeirinha lá no fundinho, rola lá, depois você se resolva. Não é bem visto. Porque as pessoas levam isso a sério. Hoje em dia tem a Lei Maria da Penha, tem os casais que realmente têm brigas sérias, que sai morte, feminicídio, homicídio, sai um monte de coisa. E você falar como se tivesse uma legalidade de você defender isso, o cara vai pagar pelas falas dele e talvez nem é isso que ele quis dizer. Então, por isso que hoje em dia eu falo, gente, quando vocês tiverem no microfone, ou você estiver ensinando pessoas, tenham prudências na fala, tomem cuidados, porque tem pessoas realmente que sofrem com isso. É uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade enorme. Então, olha, pastor... A gente está com uma responsabilidade enorme. A gente aqui, então, pastor, quem seja, religioso ou não religioso, cuidado com as falas suas, cuidado com as suas defesas, porque depois vocês podem pagar por isso. Nem é o que você quis dizer, mas é uma brincadeirinha. Fala, galera, gostaram do corte? Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta para mais cortes. Valeu!